Aleluia. Glórias a Deus, louvado, exaltado, engrandecido é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta rica e maravilhosa oportunidade de poder estar aqui neste lugar para glorificar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor e também aprender da sua palavra. E pela rica e maravilhosa oportunidade, pela misericórdia do Senhor Jesus, de ser um instrumento em suas mãos, né? Nós vamos trazer na lição de hoje uma revelação profética para nossas vidas e para todos aqueles que forem acompanhar essa aula. Com certeza será de grande valia para entendimento e para mudança interior da alma, do espírito, né, em alguma área da sua vida. O Espírito Santo de Deus irá nos revelar algo profundo nesta noite, através deste homem de Deus e da mensagem que foi o marco da história da vida de Paulo. Vamos orar ao Senhor, porque o professor dos professores já está neste lugar, e sem ele, meus amados irmãos, nós não conseguiremos transmitir absolutamente nada. Então é ele que vai nos conduzir através desta lição. Amém? Senhor Jesus amado, querido, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, nós estamos aqui neste lugar, meu Pai amado, na qual foi consagrado a Ti, para que nós possamos reunir e prestar um culto ao Senhor. Pai, nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor. É porque um dia, meu Pai amado, através da Tua palavra, que entrou na nossa alma, no nosso coração, meu Pai amado e querido, e trouxe vitória, mudança e transformação no nosso ser. E por causa do Senhor, meu Pai amado e querido, por causa do seu sacrifício naquela cruz, e por causa, meu Deus, da sua ressurreição dos mortos, meu Pai amado e querido, nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. Meu Deus, e te pedimos nesta noite que o Senhor nos use através do Teu poder, da Tua unção, da Tua revelação, através do Espírito Santo de Deus. Meu Pai amado e querido, e todos aqueles que forem ver esta live em algum momento, que seja, meu Pai, para edificação, para quando cada pessoa olhar para alguma circunstância das suas vidas, meu Pai amado, elas saberem que tudo é passageiro e que no final, meu Deus, de cada luta, de cada adversidade, existe um momento de vitória, um momento de regozijo e um momento de paz. É o que nós te pedimos, meu Senhor Jesus, nesta noite, em Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, lição de número 5, Jesus Cristo, este crucificado, a mensagem central do apóstolo Paulo. O texto de ouro, que é o nosso texto áureo, que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, no capítulo 1, e o versículo 23 nos diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O Cristo crucificado, a verdade prática está dizendo que o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz,
é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Aproveitando só esse trecho aqui da verdade prática, que alguns tempos, hoje a gente não ouve mais falando desse tipo de assunto, mas alguns anos atrás aí diziam que Jesus ele foi reencarnado, a teoria, a heresia, uma heresia da reencarnação. Na verdade, reencarnação não existe e nunca existiu na história da raça humana. Eu quero deixar bem claro aqui. Na verdade, Cristo ele foi encarnado, Ele foi encarnado, através do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele foi tirado dos céus e encarnado ali no ventre de Maria, para nascer uma criança totalmente pura, sem pecado, E a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Aleluia. Vamos direto ao texto, meus amados irmãos. Se os irmãos quiserem ler depois, a leitura oficial da escola bíblica se encontra na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 ao 25, e depois no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. A introdução nos diz que Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o Cristo crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar a atenção nas expressões que se destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nesta lição veremos quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Aleluias, glórias a Deus. Primeiro tópico aqui, meus amados irmãos, para que nós já podemos começar a trazer o comentário, fala a respeito a centralidade da pregação de Paulo, e o subtópico que diz que o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Meus amados irmãos, uma coisa que nós devemos entender logo nessa primeira parte desse tópico aqui, que para os judeus, na época de Paulo, na verdade, meus amados irmãos, já havia um impasse já bem antes de Paulo se converter, E após a conversão dele, já desde quando Jesus começou a anunciar o Evangelho. Eu quero pegar um pouquinho lá atrás para nós entender, o ponto central dessa mensagem, que é Jesus Cristo, o crucificado, que é, na verdade, o centro da mensagem cristã, O Cristo crucificado, que ao terceiro dia ressuscitou. Meus amados irmãos, quando Jesus ele começava a anunciar o Evangelho, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o versículo 17, Mateus ele registrou
as mensagens, os feitos de Jesus, e ele registrou em Mateus capítulo 4, versículo 17, né? Uma mensagem, arrependei-vos, pois estar próximo o reino dos céus. Uma mensagem ali, podemos dizer, meus amados irmãos, totalmente voltado aos povos daquela época, ao povo de Israel daquela época ali, né? Era a mensagem que Mateus registrou na fala de Jesus, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? E em Marcos, meus amados irmãos, capítulo 1, versículo 15, Marcos também ele registrou uma fala de Jesus na visão de Marcos, né? No pensamento, no coração e na alma, na visão de Marcos, né? Marcos registrou dessa forma, né? No primeiro evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, né? Dizendo que o tempo está cumprido, né? Entende-se, meus amados irmãos, aleluia, isso é muito forte. Entende-se, meus amados irmãos, que todo o Pentateuco ali, que apontava para Jesus, meus amados irmãos, os livros históricos que apontavam para Jesus, os livros poéticos que apontavam para Jesus, meus amados irmãos, e as mensagens dos profetas, né, que também anunciava a vinda do prometido, a vinda do Messias, né? E um foco maior ainda foi o profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico. Então, meus amados irmãos, podemos dizer que toda a antiga aliança apontava para a vinda de um Messias, de um ungido, de um mensageiro, meus amados irmãos, que vinha tirar, meus amados irmãos, o pecado do mundo. Então já Marcos, ele já diz, meus amados irmãos, uma mensagem dizendo: o tempo está cumprido, ou seja, entende-se que toda aliança antiga que apontava, falando que ia vir um Messias, que ia vir um novo reino, que ia vir um novo tempo. Se eu não me engano, Zacarias registrou, meus amados irmãos, que a glória do segundo templo seria maior que a da primeira, ou seja, estava falando da pessoa de Jesus. Por isso que Marcos ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na mensagem de Marcos, né, da relacionamento, da uma comunhão com que Mateus também falou. E nós podemos dizer também, meus amados irmãos, em Lucas capítulo 4 e o versículo 43, Lucas registrando, meus amados irmãos, uma mensagem dizendo, né, que Jesus ele foi enviado para anunciar o Evangelho do reino de Deus. E João, meus amados irmãos, também anunciou algo semelhante, né? Em outras palavras, uma mensagem muito conhecida de
todos, meus amados irmãos, de cor e salteado. João 3,16. Quem é que não conhece João 3,16? Quando João registrou, meus amados irmãos, que sobre o amor de Deus, falando da pessoa de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. E tem mais, meus amados irmãos, para que todos viessem crer nele. Aleluia, glórias a Deus, para que todos viessem crer nele. E além de crer nele, para que não venha perecer. Meus amados irmãos, então, meus amados irmãos, pegando esses 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós podemos ver uma mensagem que anunciava a respeito que o reino de Deus está próximo. E como que era o reino de Deus estar próximo, meus amados irmãos? Era porque Jesus havia nascido de uma virgem, E após ele ter passado pelo batismo nas águas e ter recebido o batismo no Espírito Santo, meus amados irmãos, e depois ter ido para o deserto, passar por um processo ali de jejum para ser provado e para ser tentado, meus amados irmãos, o reino de Deus, o poder de Deus estava sobre ele. E quando Jesus pregava, meus amados irmãos, havia as oposições, meus amados irmãos, dos judeus conhecedores, meus amados irmãos, e com doutorado na antiga aliança, meus amados irmãos. E a vontade deles, meus amados irmãos, era pegar erros do Senhor Jesus, era pegar que Jesus viesse violar alguma lei, mas Jesus sempre tinha uma mensagem, meus amados irmãos, que fazia com que eles e qualquer um que viesse argumentar Jesus, eles ficavam calados. E nós depois, meus amados irmãos, passado um período, já passado um tempo, houve ali de Jesus ele ser preso, depois ele sofrer grandes açoites, meus amados irmãos, e terminar em morte de cruz. Meus amados irmãos, se já havia uma perseguição enquanto Jesus, antes de ser preso, enquanto ele estava vivo, anunciando e ensinando coisas a respeito do reino dos céus, e o que diria mais, meus amados irmãos, meu Deus do céu, ele sendo crucificado numa cruz, meus amados irmãos. E se nós for lembrar, meus amados irmãos, porque a mensagem da cruz, meus amados irmãos, para o Israel daquela época, os judeus convertidos na antiga aliança, meus amados irmãos, pregar sobre alguém que foi morto numa cruz era algo de louco, meus amados irmãos. Para eles era algo de uma pessoa estar totalmente fora de si, ou falando asneiras, ou ensinando e pregando besteiras, meus amados irmãos. E na cabeça, na mentalidade desses judeus, meus amados irmãos, era uma profanação a Deus, era uma blasfêmia a Deus, ou seja, para eles era uma heresia pregar alguém que morreu sobre uma cruz. E tem mais, meus amados irmãos, e tem mais,
que fazia com que eles acreditassem que isso era uma heresia, de que isso era uma loucura, porque em Deuteronômio, no capítulo 21 e no versículo 23, meus amados irmãos, está lá uma lei registrada de que todo aquele que fosse morto, levantado através do madeiro, toda pessoa, todo ser humano, todo criminoso que tivesse uma morte sobre a cruz, meus amados irmãos, era considerado uma maldição sobre a terra. Se os irmãos quiserem acompanhar, ver depois, abre lá em Deuteronômio, capítulo 21 e o versículo 23, mas leia o versículo 22 e o versículo 23 para você entender o porquê que naquela época uma pessoa que tivesse uma morte sobre uma cruz era considerado, meus amados irmãos, criminoso, e depois era considerado um maldito sobre a terra, era uma pessoa amaldiçoada. E por essa razão, meus amados irmãos, os judeus na época de Jesus, quando já estava crucificado, e depois de um tempo, quando Paulo já convertido ali, já espantando, assustando todo mundo, pregando sobre Jesus numa cruz, meus amados irmãos, aí que era loucura mesmo, porque, meus amados irmãos, Jesus ele foi tido como um criminoso, e na antiga aliança todo criminoso tinha morte sobre morte de cruz. Meus amados irmãos, então Jesus era tido como um criminoso, ele era tido como um malfeitor, meus amados irmãos, e em outras palavras, um amaldiçoado, segundo a antiga lei, segundo Deuteronômio, capítulo 21 e o versículo 23. Aí, meus amados irmãos, aí que os judeus ficam mais aborrecidos. A raiva e o ódio, meus amados irmãos, faziam com que esses homens não tivessem paz na hora que fosse dormir à noite em sua casa. Por que, meus amados irmãos? Porque um homem que estava perseguindo os cristãos e agora se vê, meus amados irmãos, anunciando Jesus o crucificado. Meus amados irmãos, aleluia. Aqui em Coríntios, meus amados irmãos, ainda estou falando sobre o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Aqui em Coríntios, na primeira carta, 1:23, meus amados irmãos, o 22, uma partir do 22 que diz assim, os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, ou seja, os filósofos, uma razão lógica para a filosofia daquilo tudo, de uma loucura daquela, Mas Paulo dizendo na carta aos Coríntios, dizendo assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é, meus amados irmãos, um escândalo naquela época, um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, meus amados irmãos. Por que, meus amados irmãos? Porque eles tinham essa mentalidade de que todo aquele que fosse pregado numa cruz é porque cometeu um crime, é porque cometeu um delito, é porque infligiu alguma lei, uma lei romana que predominava naquela época e que dominava naquela época, e mais ainda, infligiu a lei religiosa dos sacerdotes, meus amados irmãos, que praticamente, entre aspas, meus amados irmãos, tinha influência no governo romano também. Então, meus amados irmãos, era uma loucura. Eles ouviam um
respeito de Jesus, o crucificado. Meu amado irmão, rapidinho aqui para que nós podemos entender o que significa cruz e por que cruz, meus amados irmãos. Qual o significado de ser crucificado numa cruz? Que simbologia a cruz traz para nós, meus amados irmãos? A cruz, meus amados irmãos, na verdade, é um instrumento para a gente entender melhor e para você entender melhor também. Nós podemos resumir e entender que cruz, eu até escrevi aqui, um instrumento de tortura e execução, né? Para que nós possamos entender. Meus amados irmãos, nas cartas de Paulo, meus amados irmãos, quando ele pregava e ensinava sobre Cristo crucificado, meus amados irmãos, suas cartas eram baseadas na fidelidade aos ensinamentos de Cristo, né? E foi lançado esse fundamento dessa doutrina cristã. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente igual os discípulos, né? Igual os discípulos conviveram fisicamente com Jesus, sentavam com Jesus, comiam com Jesus, andavam com Jesus, ou seja, estava com Jesus todo o tempo. E Paulo não. Paulo apenas teve um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, onde estava concentrado grande maioria dos cristãos, e Paulo estava indo lá para persegui-los e para prendê-los, meus amados irmãos. E nesse encontro de Damasco que Paulo teve esse encontro com Jesus, mas não teve a convivência que os discípulos de Jesus tiveram. E Paulo, meus amados irmãos, esse encontro que Paulo teve com Jesus, meus amados irmãos, foi um encontro extraordinário. E nós podemos tirar uma lição aqui, porque veja bem, meus amados irmãos, se ele estava com a mentalidade conturbada de que Jesus era um malfeitor, que Jesus era um criminoso, ainda mais sendo crucificado numa cruz, e estava indo para prender os cristãos, meus amados irmãos, estava indo para prender os cristãos naquela época. Então, meus amados irmãos, o que Paulo entendia nesse momento, meus amados irmãos, que para ele isso era uma loucura, né? Uma loucura de cristão pregar e ensinar de uma pessoa que foi morta e que foi derrotada numa cruz. E para ele, e veja bem, meus amados irmãos, que interessante esse encontro. Interessante esse encontro, foi algo extraordinário. Porque quando ele teve esse encontro com Jesus, porque ele estava indo prender pessoas, meus amados irmãos, e depois que ele prendia essas pessoas, ele as ameaçava, né, psicologicamente, quando essas pessoas estavam presas. E quando ele teve esse encontro com Jesus, meus amados irmãos, esse encontro extraordinário, esse encontro maravilhoso, meus amados irmãos, é uma coisa incrível, né? Aquele encontro, quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo pergunta: quem é, Senhor? E Jesus lhe responde: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Meus amados irmãos, e naquele momento de aceitação do apóstolo Paulo, ali, meus amados irmãos, houve um ensinamento da parte de Jesus, naquele encontro
encontro que ele teve com Paulo. Mas que lição nós podemos tirar aqui? Porque, meus amados irmãos, qual dos discípulos, mesmo sendo Pedro, não é falta de coragem, não. Não era falta de coragem dos discípulos, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, de alguém lá e tiver coragem para ir pregar o Evangelho para Paulo. Não era falta de coragem. Mas se fosse, meus amados irmãos, qualquer um deles ia ser preso. Ia ser preso, então não tinha argumento. Não tinha argumento para os discípulos ou para alguém lá pregar o Evangelho para Paulo, para ver se Paulo se arrependia. Não, tinha que haver uma intervenção do reino dos céus para com Paulo. E outra coisa, uma lição que nós podemos tirar aqui, meus amados irmãos, veja bem. O Evangelho de Jesus, o Evangelho, as boas novas, que tem poder para libertação, transformação, mudança e cura qualquer tipo de enfermidade da alma, meus amados irmãos, que cura qualquer tipo de enfermidade da alma. Antes, meus amados irmãos, de vir um juízo de Deus sobre a vida da pessoa, igual aconteceu com Paulo, primeiro, meus amados irmãos, Jesus ele vai batendo no coração da pessoa, porque ele não é invasor, ele vai batendo na porta do coração da pessoa, ele vai batendo, né, para ver se a pessoa abre a porta do coração para ele entrar e para poder fazer morada e resgatar a pessoa da condenação, meus amados irmãos, de ser condenado, meus amados irmãos, aí ao inferno, de ser condenado a ter, meu amado irmão, uma morte de condenação. Jesus ele vai batendo no coração da pessoa, ele vai batendo, porque, meus amados irmãos, Jesus, por exemplo, assim, nós vemos tanta perseguição sobre os cristãos, nessa geração de hoje, tanta perseguição, meus amados irmãos, contra a igreja, contra os evangélicos, meus amados irmãos. Mas aí às vezes as pessoas pensam assim: não, mas por que Deus não vai lá? Por que Deus não intervém, meus amados irmãos? Deus ele sempre vem batendo no coração da pessoa, ele vem batendo no coração do ser humano, principalmente quem persegue o pastor, principalmente quem persegue a igreja, principalmente quem quer se levantar contra a igreja, principalmente quem quer ver as portas da igreja fechada. Jesus está lá, meu amado irmão. Você pensa que Jesus não está lá? Não, ele está lá batendo na porta do coração, meus amados irmãos, para ver se a pessoa abre a porta do coração, para a pessoa se arrepender e deixar Jesus entrar, antes de vir algum juízo sobre a vida da pessoa. Sabe por quê, meus amados irmãos? Existe uma lei, meus amados irmãos, esqueci o nome dessa lei, né? Algo físico, né? Esqueci até o nome, não vou me lembrar o nome aqui da pessoa. Por exemplo, meus amados irmãos, existe uma lei que é assim, ó, por exemplo, né? Existe um nome para isso aqui, ó, né? Só que essa experiência foi feita com a maçã. Então, meus amados irmãos, ou seja, lei do retorno. Meus amados irmãos, nunca podemos jamais, meus amados irmãos, mexer com aquilo que já está certo, porque tudo aquilo que já está certo não deve ser mexido, meus amados irmãos. Tudo aquilo que é correto não deve ser mexido. Então, quando se mexe numa coisa que já está certo, numa coisa que não precisa nunca mais ser mexido, e vai alguém meter o bedelho para mexer aquilo, o que acontece? Existe a lei do retorno. Ou seja, meus amados irmãos, tudo aquilo que vai, volta, e tudo aquilo que volta, vai também, meus amados irmãos. Então, meus amados irmãos, antes de chegar qualquer juízo sobre a vida de alguma pessoa, meus amados irmãos, primeiro Jesus está lá, o Espírito Santo de Deus está lá, seja por via de rádio, seja pela internet, seja pelas redes sociais, seja pela televisão, seja por um folheto, por mais simples que seja
por uma mensagem pregada numa parede de algum lugar, ou numa placa que você passa na rua, ou num poste, ou numa faixa. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está sempre lá. Por que, meu amado irmão? Porque o Senhor Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário foi muito caro, meus amados irmãos. Foi um preço muito caro. É por isso que o centro da mensagem do apóstolo Paulo era Cristo crucificado na cruz, porque foi um preço caro, porque é naquela cruz que houve o resgate da humanidade, uma comunhão, meus amados irmãos, resgatada do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Deus, meus amados irmãos, jamais quis e nunca quis e nem vai querer que alguém pereça. É o contrário, é a pessoa que quer perecer. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo está sempre lá batendo na porta, no coração, de várias maneiras, meus amados irmãos, até chegar um ponto, aí a pessoa pensa assim: foi Deus que matou, foi Deus que não sei o que. Não, meu amado irmão, não. As consequências, meu amado irmão. Por exemplo, Deus, quando criou o ser humano, por mais que houve o pecado, a linha reta que Deus colocou, ela continua reta, ela nunca foi torta. Deus, ele fez uma linha reta, meus amados irmãos. Antes de acontecer o pecado da queda do homem, e mesmo depois da queda do homem, ou seja, a consciência humana sabe o que é certo e sabe o que é errado. Então, meu amado irmão, quando eu tento entortar essa linha, meus amados irmãos, não tem como mais eu andar por ela, porque a linha, quando é torta, meus amados irmãos, ela acaba se quebrando. Então Deus fez as coisas perfeitas, tudo no seu devido lugar. E o que nós não podemos fazer é mexer naquilo que Deus colocou em seu devido lugar. Então, meus amados irmãos, não é Deus que matou, não é Deus que entrou com providência, porque Deus está sentado no seu trono e Jesus à sua direita intercedendo por nós, e Deus continua sentado no seu trono. Então, meu amado irmão, quando acontece desses levantes, meus amados irmãos, e mesmo assim Jesus batendo na porta do coração da pessoa, as consequências vêm sobre a vida da pessoa, meus amados irmãos. A própria pessoa, meus amados irmãos, com seus braços, com a sua consciência e com seus pés, meus amados irmãos, que está se apressando a correr tanto para o mal como também para a morte sem Deus, meus amados irmãos. Então, meu amado irmão, não mexa com aquilo que já está certo, não mexa, meu amado irmão, porque há consequências, meus amados irmãos. Existem consequências sobre todo aquele que mexe com aquilo que já está certo e que já está correto, querendo bagunçar, querendo estragar aquilo que há milhares e milhares de anos já foi alinhado. Então, meu amado irmão, essa era a mensagem do apóstolo Paulo sobre o Cristo crucificado. Meus amados irmãos, aleluia. Louvado e exaltado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aqui em Gálatas 1:12, meus amados irmãos, vou começar pelo versículo 11 na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, meus amados irmãos. Não recebi de homem algum, nem o aprendi,
ou seja, não aprendi de homem algum, mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Sabe quando isso, no que eu acabei de falar, quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, meus amados irmãos, ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, ele recebeu essa revelação do Cristo crucificado. Meus amados irmãos, aleluias, glórias a Deus. Por isso, meus amados irmãos, os judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Meus amados irmãos, falar de alguém que foi crucificado, como que vai pregar uma palavra? Como que vai pregar um evangelho, meus amados irmãos? Como que era aquilo? Meus amados irmãos, é para os irmãos entender que era poder de Deus. Pensa, imagine naquela época. Imagine naquela época, meus amados irmãos, quem viu Jesus ressuscitado foi quem? A igreja que estava naquela época, se eu não me engano, não vou lembrar o nome de quem que era a casa, meus amados irmãos. Apareceu para alguns que estavam, numa casa e para os discípulos de Jesus. Mas ninguém, meus amados irmãos, recebeu aquela aparição de Jesus. Então, como é que seria, meus amados irmãos, a gente imaginar como que seria pregar o evangelho, chegar numa pessoa e falar assim, olha, Jesus, ele quer te dar a salvação. Jesus, ele tem um lugar para você no céu. Olha, se você entregar a sua vida para Jesus, você terá o seu nome escrito no livro da vida. E se você permanecer fiel até o fim da sua vida, você tem o seu lugar no céu. Aí a pessoa pergunta, mas Jesus, que Jesus? É aquele Jesus que foi crucificado? Então como que era pregar o evangelho a respeito de Jesus crucificado, que muitos entendiam, meus amados irmãos, que cruz é lugar de fracasso, que cruz é lugar de derrota, alguém que foi vencido pelo povo, que foi condenado pelo povo e que foi morto numa cruz, meus amados irmãos. Como que seria anunciar o evangelho, meus amados irmãos? Como que seria anunciar o evangelho naquela época, sendo que todos entendiam que todo aquele que era crucificado numa cruz é porque foi ladrão, é porque foi um malfeitor, é porque infringiu a lei e foi maldito naquela cruz. Então como que seria? Como que Paulo, é aí, meus amados irmãos, que nós entendemos, meus amados irmãos, sobre o poder que o evangelho, o poder que a palavra de Deus tem, meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Como diz aqui em Gálatas, meus amados irmãos, porque o evangelho, a cruz, meus amados irmãos, é o poder de Deus, meus amados irmãos, e loucura para aqueles que não entendem, meus amados irmãos. A cruz, meus amados irmãos, é o poder de Deus, é simbologia, meus amados irmãos, não de fraqueza, mas de poder de Deus, meus amados irmãos, de poder do Senhor. A cruz, aqui em Coríntios, aqui primeira carta de Coríntios 1,18, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, para aqueles que não creem, mas para nós somos salvos, é o poder de Deus, meus amados irmãos. Então naquela época, quando alguns ainda tinham Jesus como um fracassado crucificado numa cruz, mas para aqueles que aceitavam a Cristo, meus amados irmãos, era
poder de Deus, recebia poder de Deus, recebia transformação, mudança de mente, mudança de caráter, meus amados irmãos, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. No tópico 2 aqui, meus amados irmãos, a palavra da cruz é a loucura da pregação. Havia uma mentalidade na época do apóstolo Paulo, em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos, meus amados irmãos, porque acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores foram consumados era tolice para eles, meus amados irmãos. O tópico 3 aqui, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Então, meus amados irmãos, aqueles filósofos da época, aqueles camaradas bem entendidos, aqueles camaradas bem de sabedoria humana, quero deixar bem claro aqui, de sabedoria humana, eles ficavam chocados, meus amados irmãos, eles não conseguiam entender, dentro da sabedoria humana deles, dentro da filosofia deles, como que alguém pode acreditar em alguém que foi crucificado na cruz? Como alguém pode acreditar em alguém que foi derrotado naquela cruz? Então era uma loucura, meus amados irmãos. Só que tinha uma questão aqui que eles não entendiam, meus amados irmãos, e muitas pessoas hoje, até hoje, não entendem, meus amados irmãos. Sim, Jesus, ele sofreu antes de ir para a cruz? Sim, sofreu. Jesus sofreu também naquela cruz? Sim, Jesus sofreu naquela cruz. Mas que lição podemos tirar, meus amados irmãos, de Cristo crucificado na cruz do Calvário? E era a mensagem central do apóstolo Paulo. Que visão que o apóstolo Paulo teve para falar que Jesus crucificado era poder de Deus, era vitória, meus amados irmãos? Nós podemos entender, meus amados irmãos, nos dias de hoje, meus amados irmãos, que a simbologia de Cristo naquela cruz do Calvário mostra para nós, meus amados irmãos, que nós tenhamos que não desanimar perante as adversidades que nos sobrevêm sobre a nossa vida. Meus amados irmãos, a simbologia daquela cruz, meus amados irmãos, mostra uma vitória sem igual. Meus amados irmãos, Cristo naquela cruz não é sinal de derrota. Quero deixar bem claro, Cristo naquela cruz, meu amado irmão, não é sinal de fracasso. Embora, meus amados irmãos, quando Satanás achou que havia vencido, Satanás achou que estava tendo a vitória, achando que Jesus estava sendo derrotado, os judeus e as pessoas também, meus amados irmãos, acharam que tinham vencido, acharam que estava sendo vitoriosa, mas pelo contrário, meus amados irmãos, Jesus naquela cruz no Calvário estava nos ensinando, meus amados irmãos, que não importa as situações da nossa vida, meu amado irmão, seja qualquer área da nossa vida, qualquer área que você esteja vivendo, meu amado irmão, seja ela psicológico, algo mental, seja algo físico, meu amado irmão, seja algo que esteja acontecendo com você, seja algo que esteja acontecendo na sua vida, ou em alguma área da sua vida, meus amados irmãos, nos ensina que nós passando por tudo isso, meus amados irmãos, nós atravessamos
atravessando tudo isso, meus amados irmãos, no final de tudo isso, meus amados irmãos, há uma vitória, há um tempo de vitória, há um tempo de regozijo, há um tempo de paz. Meu amado irmão, às vezes você está tão tribuloso, ou às vezes você está tão tribulosa, meu amado irmão, às vezes você está até sem paz, às vezes você não dorme direito, vira para um lado, vira para o outro, levanta, vai no banheiro, deita de novo, passa a noite desacordado, a noite com insônia. Meus amados irmãos, eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que em Jesus, meu amado irmão, a vitória na cruz do Calvário, onde Jesus foi crucificado, aquilo lá, meu amado irmão, é símbolo de vitória. E tem mais, meu amado irmão, o que Jesus estava querendo nos passar através dele ser crucificado naquela cruz, meu amado irmão. Há uma diferença muito grande. Uma pessoa, quando é realmente condenada, e quando é um inocente, meus amados irmãos, que é condenado, há uma diferença muito grande. Aquela cruz, meu amado irmão, nos trouxe vida, meu amado irmão, nos trouxe esperança para o nosso ser, para a nossa alma. É por isso, meus amados irmãos, que muitas pessoas acabam desistindo de suas próprias vidas, meus amados irmãos, porque se desesperam, meus amados irmãos, e acabam, meus amados irmãos, dando cabo, tirando a sua própria vida, meus amados irmãos. Por quê? Porque não lembram ou não lembraram do sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, enquanto muitos estavam achando que era derrota, mas pelo contrário, era vitória, era para dar vida para todo aquele que não tem vida em si mesmo, no seu coração, no seu ser, na sua alma, meus amados irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, era a mensagem central do seu evangelho, do seu ministério. Gálatas capítulo 3, verso 13, meus amados irmãos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, a lei que eu falei de Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que se encontra escrito na antiga aliança. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão, olha aí, meu amado irmão, ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que é eu e você, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, Cristo crucificado naquela cruz é sinal de vida e sinal de vitória. Sabe o que aconteceu depois, meu amado irmão? O que aconteceu depois, né? Olha só o que aconteceu depois, meu amado irmão. Eu acabei de falar aqui para você sobre luta, sobre adversidade, e você, meu amado irmão, passando isso, toda adversidade você tem que tirar proveito, meu amado irmão. Você tem que tirar proveito, você tem que tirar lições das adversidades. Quando você está com seu coração tribuloso,
né, de coisas que acontecem, meu amado irmão, tira proveito, né? Pensa de você ser uma pessoa melhor, de você poder agir melhor, meus amados irmãos, de poder ser uma pessoa melhor. E olha que interessante, meu amado irmão, o que aconteceu com Jesus? Foi a vitória dele, meu amado irmão. Tem gente que pensa que a vitória de Jesus foi o ressurgimento dele. Não, a vitória de Jesus foi o último momento. E qual que era o último momento? A crucificação dele. Ali era o último momento dele. E às vezes, meu amado irmão, você está no último momento, e eu digo para você: fique firme, olha para o céu, olha para o alto, é de onde vem o teu socorro, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia. E o que aconteceu com Jesus? Depois que ele morreu naquela cruz do Calvário, quando deu o terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Então, meu amado irmão, a cruz para nós, a cruz para mim, para você, ela tem a simbologia, meu amado irmão, de vitória, de que quando eu estiver passando por algum momento difícil, de que quando eu estiver passando por alguma adversidade, através daquela cruz, Jesus já me deu a vitória. Através daquela cruz, Jesus, meu amado irmão, já me deu vitória, já me deu regozijo, já me deu paz. Então a cruz simboliza, meu amado irmão, vida, meus amados irmãos, simboliza vitória, meu amado irmão, simboliza poder de Deus sobre a sua vida, a todo aquele que crê. Aleluia. Assim, um conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz. Ou seja, sabedoria humana nenhuma, meu amado irmão, tem poder de preencher as necessidades da alma, mas a palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana. Aleluia, glórias a Deus, meu amado irmão. Eu quero dizer para você que Deus vos abençoe, né? Aleluia. Não tem muito aqui, meu amado irmão, falar sobre expressões chaves da doutrina de Paulo, que fala sobre o Evangelho de Cristo, que eu já falei no decorrer logo do primeiro tópico aqui. Vem falar de novo sobre Cristo crucificado novamente, né? E depois do Cristo ressurreto, como já mencionei aqui. Então, meu amado irmão, os efeitos da mensagem da cruz, ela nos traz vida, como eu já falei, ela nos traz poder de Deus, estou no último tópico aqui, como já falei, e nos traz também humildade. Então, meu amado irmão, toda a adversidade que você estiver passando, procura tirar proveito, ensinamentos, meu amado irmão, de adversidade que você está vivendo, meu amado irmão. E além de a cruz nos trazer vida, poder de Deus, ensinamentos de humildade, também, meus amados irmãos, nos traz uma dependência do Espírito Santo de Deus. E para encerrar, meus amados irmãos, nada melhor que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos, no subtópico 3, né? Nada melhor que a mensagem da cruz, meus amados irmãos, para nos revelar quem realmente somos, meus amados irmãos. E segunda carta de Coríntios 2:3 nos ensina assim: e escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não
tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Tenho a confiança em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Aleluia. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, domingo nós estaremos aqui em mais um culto da família que começa às 18 horas. E você é nosso convidado. Se você tem vontade de vir ouvir uma palavra pelo nosso pastor Daniel Firmino, na página do Facebook, a de Belém, Congregação Cidade Jardim, está o endereço da nossa igreja. Venha que você é nosso convidado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, amado, querido, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, querido, nós te agradecemos, meu Pai amado, pela tua presença neste lugar. Te agradecemos, meu Pai amado, pelo Senhor falar conosco, meu Pai amado, querido, através da tua palavra. Nos leva para casa, meu Pai, em paz e segurança, protegido e acampado pelo Senhor. E nos dê também, meu Pai, no dia de amanhã, um dia de serviço abençoado. E abençoe a todos que assistiram ou aqueles que ainda irão assistir essa live. Que o Senhor abençoe abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.